A CBF divulgou ontem a lista dos pré-convocados do Dorival Júnior para os próximos 2 jogos da seleção brasileira. Essa lista contém 52 nomes, mas para a convocação final mesmo, vão apenas 23. Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar a minha análise dessa pré-lista com esses primeiros 52 nomes definidos pelo nosso treinador. Só um pequeno aviso, eu tinha dito pra vocês que nesse sábado eu ia fazer um vídeo respondendo perguntas de vocês. Mas como eu tive que fazer esse vídeo agora da seleção, então o vídeo respondendo as perguntas vai sair na segunda-feira, beleza? Lembrando que os próximos jogos da seleção brasileira serão agora na data FIFA de março. O Brasil joga no dia 20 em casa contra a Colômbia e no dia 25 fora de casa contra a Argentina. Esse jogo, especialmente contra a Argentina, promete e já tem uma tensão muito grande em torno dele. Falando agora sobre a lista final do Dorival, eu vou mostrar para vocês os pré-convocados, os 52 nomes, mas ele vai anunciar os 23 convocados finais na próxima sexta-feira, no dia 7 de março. Vamos então para a lista, começando pelos goleiros. Vou primeiro passar pelos nomes e depois falo pontualmente de alguns deles. Os goleiros da pré-lista são Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr, Ederson do Manchester City, Hugo Souza do Corinthians, Lucas Perry do Lyon e o Everton do Palmeiras. Desses nomes, na minha opinião, o Dorival vai levar, não é o que eu tô falando que eu quero que aconteça, é o que eu acho que vai acontecer. Alisson, Ederson e Bento. São os goleiros que ele tem levado nas últimas listas e parece que são os nomes da confiança dele. Agora, eu já tinha falado em outro vídeo do canal que para essa próxima lista eu daria uma oportunidade para o Hugo Souza, goleiro do Corinthians. E achei legal que ele apareceu aqui na pré-lista. É um goleiro que está muito bem no Corinthians desde a última temporada, começou 2025 muito bem, é pegador de pênalti, está com reflexo em dia e é um goleiro novo. Eu acho que ainda mais em uma temporada em que o Ederson tem oscilado bastante no City, o Hugo Souza aparecer não seria nenhum absurdo. O Everton do Palmeiras está aqui na pré-lista, mas é um jogador que eu acho que o ciclo dele na seleção já chegou ao fim, já tem idade mais avançada, e o Lucas Perry, que está na pré-lista também, hoje eu não convocaria. Agora, o Alisson eu convocaria, como eu já falei em outro vídeo, ele está fazendo uma boa temporada no Liverpool, e o Bento eu também convocaria, goleiro do Al Nassr, gosto bastante dele. Vamos agora para os zagueiros. Vou separar por zagueiros destros e zagueiros canhotos. Os destros da pré-lista são Danilo do Flamengo, aquele mesmo que era lateral direita, Fabrício Bruno do Cruzeiro, Léo Ortiz também do Flamengo e Marquinhos do PSG. Os canhotos são Alexandre do Lille da França, Beraldo do PSG, Gabriel Magalhães do Arsenal e Murilo do Nottingham Forest. Aqui o que mais me pega mesmo é a insistência do Dorival com o Danilo. Jogador que vinha sendo nosso lateral direito titular e capitão, principalmente em 2024, mas eu entendo que o ciclo dele na seleção já chegou ao fim. Eu acho que no Flamengo ele pode até render pela experiência que ele tem de Europa, pela qualidade técnica, mas para a seleção eu não consigo mais enxergar o Danilo sendo útil, e parece que o Dorival vai insistir nele agora numa nova função. Eu tinha falado para vocês no vídeo que eu tinha feito dando a minha convocação, falando que hoje eu convocaria até o Vitão do Internacional para ser um dos nossos zagueiros. Acho que é um jogador de muita qualidade e não entendi por que ele não está nem presente na pré-lista. Léo Ortiz é um nome que eu gosto bastante, para mim tem que estar na lista final. Agora, o Marquinhos é um jogador que eu já não convocaria. O Alexandre do Lille, que seria para zagueiro canhoto, é um nome que eu acho super interessante, tem potencial, tá jogando bem, mas hoje, na minha opinião, não tem como não levar para zagueiro canhoto o Murilo e o Gabriel Magalhães. Os caras estão no mais alto nível, estão voando lá na Premier League. Agora, sendo bem sincero, falando de um destro que eu não tinha citado, Fabrício Bruno. Na minha opinião, nesse momento não merece convocação. Quando ele mereceu mesmo, ele foi, que foi no começo do ano passado. Agora, não tá mostrando por enquanto muita coisa no Cruzeiro, a temporada tá só começando e terminou 2024 em baixa no Flamengo. Vale a gente lembrar. Agora, falando do canhoto que eu não tinha citado ainda, o Beraldo do PSG, eu acho que não é o momento dele ser convocado. Também já teve oportunidade, mas hoje eu entendo que os dois canhotos zagueiros da seleção tem que ser o Gabriel Magalhães e o Murilo. Calma aí, tô passando aqui no meio do vídeo só pra te lembrar. Já deixou o seu like? Ainda não? Então deixa o like aí e se ainda não for inscrito, se inscreva também.
Agora, bora seguir. Nas laterais também vou separar pelos laterais direitos e laterais esquerdos. Para a direita, os nomes da pré-lista são Dodô da Fiorentina, Wanderson do Mônaco e Wesley do Flamengo. Os canhotos são Abner do Lyon, Alexandro do Flamengo, Alex Telles do Botafogo, Douglas Santos do Zenit da Rússia e Guilherme Arana do Atlético Mineiro. Eu acho o Dodô da Fiorentina um nome de potencial que pode ter espaço na seleção brasileira sim, mas eu enxergo que hoje ele tá um pouquinho atrás na fila de prioridade. O Wesley do Flamengo tem que estar nessa próxima lista e, na minha opinião, seria até o meu titular. Jogador de força física, velocidade, enfim. Vive um momento muito bom no Flamengo. E o Wanderson eu entendo que tem que ser o seu reserva. Até pela temporada consistente que faz no Mônaco. Então o Dodô é um cara que eu não levaria pra agora, mas não é um nome descartável, muito pelo contrário. Pra esquerda, quero começar falando sobre Alexandro do Flamengo e o Alex Telles do Botafogo. São dois jogadores que já tiveram várias chances na seleção, foram para ciclo de Copa do Mundo, eram convocados lá na época do Tite, então eu entendo que seria um momento de uma renovação nesse setor. Hoje, eu vejo com muitos bons olhos o Abner do Lyon ter uma sequência, o Arana do Galo ter uma sequência pela qualidade técnica que tem, e até mesmo você testar um outro nome por ali. Agora, o Alexandre e o Alex Telles, entendo que o ciclo já chegou ao fim. Não entendi eles estarem na pré-lista. Falando sobre o Douglas Santos, é um caso curioso, porque é um jogador que está há muitos anos na Rússia e o nome dele nunca tinha sido sequer citado para a seleção, apesar de ser um jogador de qualidade. Muitos não vão se lembrar, mas o Douglas Santos passou pelo Atlético Mineiro, teve uma boa passagem pelo Galo. Enfim, bom jogador, mas dá pra gente levar em consideração ele para uma seleção brasileira, sendo que hoje ele joga no Zenit, que só joga campeonatos dentro da Rússia, só joga campeonato russo e Copa da Rússia. Nenhuma Champions League, por exemplo, uma Liga Europa eles podem jogar, porque os times russos estão suspensos hoje desse tipo de competição continental. Então fica difícil você ter um panorama para nível de enfrentamento no caso do Douglas. Indo para os meio-campistas, são vários nomes entre volantes, segundo volantes e meias. Então temos Alisson do São Paulo, André do Wolverhampton, Andreas Pereira do Fulham, Andrei Santos do Estrasburgo, Bruno Guimarães do Newcastle, Ederson da Atalanta, Gerson do Flamengo, João Gomes do Wolverhampton, Joelinton do Newcastle, Lucas Moura do São Paulo, Lucas Paquetá do West Ham, Matheus Cunha do Wolverhampton, Neymar do Santos e Oscar do São Paulo. Vou começar falando sobre alguns jogadores que hoje seriam unanimidades para mim na seleção brasileira. Jogadores que fazem praticamente todas as funções do meio de campo, vivem bons momentos nos seus times, vinham bem na seleção no final de 2024, no caso 2 deles, não todos, e são jogadores de muita qualidade técnica, força para marcação, enfim. São eles Gerson do Flamengo, Ederson da Atalanta e Bruno Guimarães do Newcastle. No caso do Ederson, é o único que eu tinha citado que de 2024 para cá ele não vinha tendo sequência na seleção. Mas hoje, pelo que ele tem feito na Atalanta, ele justificaria essa presença. Então, Ederson, Gerson e Bruno, na minha opinião, tem que estar na lista. Eu enxergo que, por exemplo, André, João Gomes e o Joelinton brigam os três por uma vaga. Não acho que os 3 ou 2 vão ser convocados, não. André, um jogador de força de marcação, João Gomes também um jogador de força de marcação, enquanto o Joelinton se tornou um jogador mais de chegada mesmo para o campo de ataque. Só que a concorrência para o Joelinton, ela é mais pesada. Então eu acho que desses 3, só um vai ser chamado. E acredito que será o André, que é um cara que é mais um primeiro volante, é um cara de contenção, saída de bola, que aí você dá mais liberdade pro Bruno, pro Gerson e pro Ederson. Não posso deixar de falar sobre o Andrei Santos, que é um jogador que tá fazendo uma temporada muito boa no futebol francês, mas acho que ainda é muito precoce para ele ser convocado para uma seleção e ser colocado ao lado desses nomes que, na minha opinião, hoje estão muito mais consolidados. Falando do Alisson do São Paulo, é um jogador que eu reconheço a importância que ele tem para o São Paulo, mas não acho que seja um jogador para a seleção brasileira. Agora, avançando mais, falando dos meias, que são aqui os meias que estão na pré-convocação do Dorival. Temos o Lucas Moura e o Oscar do São Paulo, o Neymar do Santos e o Paquetá do West Ham. Além do Andreas Pereira do Fulham também, que eu tinha me esquecido. O Andreas, para mim, é um jogador interessante para estar. Pelo fato de ser um cara bem técnico, passe bom, estava bem na seleção em 2024 nas chances que teve. Enfim, o Andreas é um cara que eu acho interessante ter sequência. Neymar, alguns de vocês vão discordar por entenderem que não sejam talvez os melhores jogos para ele, mas o Neymar eu acho que a unanimidade na seleção tem que estar na lista. Agora falando do Lucas e do Oscar, são dois jogadores que, sendo sincero, não convocaria. O Lucas já teve algumas chances na seleção e armação, convenhamos que não é o forte dele. Quando ele ia para a seleção, lá na época, por exemplo, do PSG,
era jogando como um ponta, um jogador de velocidade. A armação, ele tá fazendo essa função mais agora no Brasil, onde não temos muitos jogadores com essas características. Então o Lucas não chamaria. O Oscar também não. E o Oscar é um cara da função, é esse cara mais cerebral. Só que eu acho que seria até um certo exagero e também precipitado você chamar o Oscar, sendo que o Oscar acabou de voltar para o Brasil e passou os últimos 8 anos jogando na China num nível de enfrentamento muito baixo. Os números eram muito bons, ele é um cara de qualidade, mas acho que chamar ele agora seria algo ainda muito prematuro. Paquetá dispensa comentários. Já falei pra vocês várias vezes que não entendo a sequência que ele tem tido na seleção brasileira. As atuações na seleção não são boas, os números não são bons e nem no time dele os números são lá aquelas coisas que justifiquem uma convocação. Sendo bem sincero, se você pega jogadores aí dos últimos anos do Brasil que tiveram sequência, números, títulos, esses caras não estão na pré-lista. E o Paquetá, que não tem tudo isso que esses caras fizeram, continua sendo chamado. Vou falar o nome de um cara aqui que muitos podem nem gostar dele. Só que os números dele hoje e as atuações dele, tudo que ele tem feito, coloca o que o Paquetá tem feito no bolso. Que é no caso o Rafael Veiga do Palmeiras. Começou em 2025 e nem tá naquele ritmo acelerado ainda. Mas pra mim, por exemplo, faria muito mais sentido ele estar numa pré-lista do que o Paquetá. Eu percebo que no caso do Paquetá é muito mais por um gosto pessoal do Dorival. Agora vamos pros atacantes, separando por pontas direitas, pontas esquerdas e os centroavantes. Pra direita estão na pré-lista Antony, que agora é jogador do Betis da Espanha, Estevão do Palmeiras, Luiz Henrique do Zenit da Rússia, Rafinha do Barcelona e Savinho do Manchester City. Para a esquerda estão Bruno Henrique do Flamengo, Gabriel Martinelli do Arsenal, Galeno do Al-Ahly da Arábia Saudita, Igor Paixão do Feyenoord da Holanda, Rodrigo do Real Madrid, Samuel Lino do Atlético de Madrid e Vinícius Júnior do Real Madrid. Os centroavantes da pré-lista são Endrick do Real Madrid, Igor Jesus do Botafogo, João Pedro do Brighton e Yuri Alberto do Corinthians. Eu vou começar pelos pontas direitas. Para mim, hoje tem que estar na seleção indiscutivelmente o Estevão e o Savinho para a função. Savinho tá muito bem no City, mesmo num City vivendo um momento bem turbulento, enquanto o Estevão é talento puro. Tudo que ele fez no Palmeiras no ano passado e tem feito nesse começo de 2025 é um jogador especial e tem sequência na seleção sem sombra de dúvida. Falando agora sobre o Rafinha, é um cara que eu nem convocaria necessariamente para a ponta direita, mas para ser um atacante, até um armador mesmo, ajudando o Neymar. Tem feito essa função com muita qualidade no Barcelona nessa temporada e não à toa, é um dos melhores jogadores do mundo no momento. Falando do Antony e do Luiz Henrique, começando pelo Antony, ele acabou de chegar no Betis, tem tido boas atuações, mas não acho que seja o suficiente para ele do nada sair de um jogador que era meme do United para já ser seleção brasileira, sendo bem sincero. Se ele tiver uma sequência mais pra frente, quem sabe, mas a concorrência para ele hoje é pesada. Falando agora do Luiz Henrique, se ele tivesse ficado no Botafogo ou ido para algum time da Europa, assim, de uma grande liga, eu concordaria com uma nova convocação dele. Até porque nas chances que ele teve em 2024, ele arrebentou, ele foi monstro. Só que pela decisão que ele tomou na carreira dele, indo jogar na Rússia, tendo aquele fator que eu falei pra vocês de não poder jogar uma Champions, não poder jogar uma Liga Europa, ele foi basicamente pra se esconder e ganhar dinheiro. Um cara que toma essa decisão, ele não tá querendo ter uma sequência em seleção brasileira. Então eu não convocaria justamente por isso. Na esquerda, vou falar das unanimidades primeiro. Rodrigo e Vini Júnior. Os dois têm que estar e ponto final. São craques, estão levando o Real Madrid longe nessa temporada, jogando bola demais. A gente só espera que eles repitam o mesmo rendimento na seleção brasileira. Tem um nome aqui que eu gostei de vir na pré-lista porque ele tem se destacado bastante nessa temporada. Jogador de potencial, velocidade, tem feito gols importantes, que é o Igor Paixão, do Feyenoord. Inclusive, o Feyenoord eliminou o Milan na Champions League e o Igor Paixão fez um dos gols da classificação, fez gol no jogo de ida. Ótimo jogador, só que é aquilo. Ele briga ali numa faixa de campo que tem o Vini, tem o Rodrigo, tem um cara que eu gosto bastante que é o Martinelli, mas nesse momento não vejo espaço para ele. Agora os outros, Galeno, Bruno Henrique, não tem espaço, mesmo sendo bons jogadores. No caso do Galeno, eu acho que eu nem convocaria pelo fato de ele ter ido para a Arábia Saudita, sendo um jogador que tem mercado no futebol europeu. Temos aqui o Samuel Lino, que é um jogador que ele joga quase que como um ala no Atlético de Madrid, quando o Atlético adota um sistema de 3 zagueiros. Talvez para você usar ele como um ala, fazer um teste mudando formação, seja válido. Agora, se for para usar na ponta esquerda, onde você já tem Vini, tem Rodrigo, tem muito cara, não convocaria também. Mas é bom jogador e tem feito um bom trabalho. Agora falando dos centroavantes, Endrick pra mim tem que estar. Aí você pode argumentar, poxa, mas o Endrick joga pouco e tal. Cara, pela qualidade que esse cara tem, o que ele consegue fazer em pouco tempo de jogo que ele tem no Real Madrid, ele tem que estar na seleção brasileira. E digo mais, tem que ser titular. Por quê?
O Endrick, quando ele teve chance na seleção brasileira, entrando às vezes em fogo cruzado, segundo tempo, ele fez gol. Fez gol contra a Espanha, Inglaterra, México e depois o Dorival foi aos poucos tesourando o espaço dele. O Igor Jesus é um jogador que eu disse que eu convocaria, mas para essa lista eu acho que não cabe mais. Não começou 2025 bem, Botafogo tá oscilando bastante, daria espaço para outro jogador. Ou pro João Pedro ou pro próprio Yuri Alberto mesmo, sendo bem sincero. João Pedro tá muito bem no futebol inglês, jogador que sai bem da área, enfim, é um centroavante técnico, do jeito que eu gosto. No caso do Yuri, eu vejo que para muitos o Yuri é meme, ele ir para a seleção seria um grande absurdo, mas eu não concordo, eu acho o Yuri Alberto um bom jogador. Ele, claro, protagoniza alguns lances bizarros e acho que isso até faz parte. Mas você pega os números dele e a eficiência dele, cara, ele é um ótimo jogador. Faz gol de perna direita, perna esquerda, de cabeça. Ele é um cara rápido, ele sabe o que fazer na frente do gol, ele incomoda o zagueiro, sabe fazer pivô, enfim. Muito bom jogador. Agora, se ele vai para a seleção é uma outra história. Mas acho que ele e o João Pedro hoje faria sentido uns desses ser o centroavante ao lado do Endrick. O Endrick para mim tem que estar. Agora, eu queria saber de você qual foi a sua análise dessa pré-lista do Dorival desses 52 nomes. Ficou faltando algum jogador nessa lista para você? Não se esqueça de comentar e lembrando que no dia da convocação nós vamos fazer uma live e vamos reagir juntos ao vivo com a minha análise os 23 escolhidos do Dorival. Serão jogos duros contra a Colômbia e a Argentina, então temos que ir com um time forte. Beleza? Então, bom, galera, esse aqui foi o vídeo desse sábado. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe e comente. Amanhã teremos o nosso famoso especial de domingo, onde vou mostrar pra vocês a nova vida de Gareth Bale depois de ter deixado o futebol. O que será que ele tá aprontando? Vem amanhã no canal que eu vou mostrar pra você, beleza? Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!